Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já está escalado para essa final de Campeonato Brasileiro antecipado e com novidades na escalação. Já deixa aí nos comentários, rubro-negro, qual é o placar do jogo, que promete pegar fogo hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Dia, gente! Esporte espetacular, começando já no clima do jogo desse Brasileirão. O líder Palmeiras encara o vice-líder Flamengo no Maracanã, hoje ao vivo na Globo. E a bola rola às 4 da tarde, mas o aquecimento é mais cedo, às 3h30, vambora pro jogo. E falando em bora pro jogo, olha só quem já tá no Maracanã. Thiago Medeiros, minha joia. Ó, cuidado com a chuva hoje, hein? Bom dia. Bom dia, Karine, Fernando. Fiquem tranquilos que meu topete está muito bem laqueado aqui, impermeável para chuva. Um cheiro para vocês, para quem está acompanhando a gente. Sério que vai ter um joguinho hoje aqui, né? Os amigos de Felipe Luiz contra os chegados de Abel Ferreira. O campeonato é de pontos corridos, mas esse Flamengo e Palmeiras tem cara e tem tudo para ser decisivo. Isso porque os dois estão juntinhos ali na classificação. O Palmeiras é líder com 61 pontos. O Flamengo está na vice-liderança com 58. Em caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras abre 6 pontos para o rival e começa já a tatear a 13ª taça do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, não assume a liderança, porque mesmo com a derrota do Palmeiras, o Palmeiras teria uma vitória a mais, mas alcança a mesma pontuação e joga uma pressão aí no colo do rival. São dois times que são inimigos do 0-0, são dois ataques muito poderosos e nesse quesito o Flamengo leva melhor, tem um ataque mais positivo que o Palmeiras na competição. Mas vou falar dessas duas duplas, né, que fazem muitos gols. Cada um desses times tem duas duplas aí goleadoras, né? O Flamengo de Arrascaeta e Pedro, que juntos tem 25 gols marcados, né? O Arrascaeta tem 14, o Pedro tem 11. Para ter uma ideia da eficiência dessa dupla, Pedro e Arrascaeta, só eles no Brasileirão, tem mais gols marcados que o Sport e o Juventude na competição. Financeiramente são potências. Times comandados por técnicos estrategistas. E sabes que faz parte do futebol ganhar e perder e tens que continuar. Portanto, nessa roda que tu estás aí a falar, ainda faltam mais 2-3 meses, ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Eu vejo o jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo. Amanhã é confronto direto no Maracanã, líder e vice-líder frente a frente. O Palmeiras com 61 pontos e 2 vitórias a mais. O Flamengo com 58. O clima quente já começa fora dos gramados. Leila Pereira prefere nem aparecer no estádio. A presidente não vê clima para estar junto com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Os dois estão se desentendendo por causa da divisão das receitas de transmissão da Libra. Em relação ao time, o técnico Abel Ferreira ganhou um problema de última hora. O goleiro Everton sofreu uma fissura na mão direita no treino. Vai ficar fora do duelo contra o Flamengo no Maracanã e ainda não tem prazo para retornar. Bom, infelizmente eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Carlos Miguel pode ter chance de estrear. Lomba é opção. O zagueiro Gustavo Gomes está de volta depois de uns dias com a seleção do Paraguai. E o lateral direito Kelvin avançou na recuperação durante a semana, pode retornar à equipe titular. O Flamengo se apega no fator Maracanã. Além da expectativa ser de casa cheia, o Palmeiras não vence o rubro-negro como visitante há mais de 10 anos. O Verdão aposta no bom momento do ataque. Nos últimos 4 jogos, 15 gols. A dupla Flaco-Roque, então, nem se fala. Deu liga. Vai ser um jogo lindo de assistir para os torcedores. E a gente vem se preparando da melhor maneira para esse tipo de jogos, para demonstrar tudo o que a gente trabalha, tudo que a gente vem
progredindo e também para demonstrar que esse time tem essa fome de conseguir títulos esse ano. Então, acho que vai ser um jogo clave para a gente, para demonstrar e para seguir em frente da liderança do torneio e vamos lá e, se Deus quiser, vamos voltar com mais 3. No Fla, Everton Cebolinha desfalque certo com lesão muscular. Alan e De La Cruz estão recuperados. Saúl ainda é dúvida, tratando o problema no tornozelo. Perto de renovar contrato até 2028, Arrascaeta é nome certo na escalação. O uruguaio vive a melhor temporada da carreira. São 50 jogos, 19 gols e 14 assistências. Eu estou na zona mais determinante do campo, que talvez antes estava um pouquinho mais atrás e participava mais das jogadas. E para mim também é bom porque eu fico perto do gol adversário. Os dois melhores times do Brasil, muita história e uma rivalidade recente. Um duelo que pode definir o destino do Campeonato Brasileiro. Que ninguém. Assim, o Wilton, que vai ser o árbitro, vai muito pressionado para o jogo, sim, porque ele sabe a repercussão que qualquer decisão. Aí você induz o árbitro a fazer uma arbitragem que trava o jogo, né? Que ajuda que o jogo. Que é uma sensação que os árbitros do Brasil, por vezes, têm de que eles controlam melhor o jogo se eles pararem a todo instante. A minha esperança São os jogadores. A gente está dependendo dos jogadores. Jogador bom em campo. É essa a minha tese. Se quiserem jogar. Porque esse jogo, gente, é um jogo que. A gente está vivendo uma coisa que é recente no Brasil. Pode parecer óbvio, mas é um fenômeno recente. A rivalidade no futebol brasileiro ela sempre teve muito ditada pela proximidade geográfica, local, né? Você com o seu vizinho. Como o mundo globalizou, os campeonatos estaduais perdem força, você começou a criar rivalidades interestaduais ditadas pelas ambições comuns. Ou seja, Flamengo e Palmeiras são clubes que enxergam um no outro um grande obstáculo às suas ambições, que são o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? E isso gerou uma rivalidade que é das mais... Se fosse só aí, a coisa era muito saudável. É o clássico dos primos ricos do futebol brasileiro. Aí quando esses times se enfrentam hoje, isso precisa ser tratado como uma propaganda do que o futebol brasileiro pode ter de melhor. Porque olha a qualidade técnica que está em campo, olha o poder econômico desses times, olha os jogadores que eles podem ter. Propaganda positiva. Positiva. Jogo, né? Então, para que isso aconteça, eu acho que a esperança está nos jogadores, de fato, que tem muita qualidade. Assim, quando você imagina, né? A gente está falando de um jogo que pode ser a final do campeonato, né? Todo mundo está tratando como uma final antecipada. O Cruzeiro está lá lutando pelas suas últimas chances, mas enfim. Especialmente se o Palmeiras vencer, o campeonato fica com cara de decidido. É o grande conforto do Palmeiras, né? Só ele sai do... Só o Flamengo pode sair do Maracanã com a sensação de que o campeonato acabou. Quem tem mais a ganhar... O Palmeiras não. É o Palmeiras, mas o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida. Então, assim, tem vários elementos legais, né? Andrés Pereira reencontrando a torcida do Flamengo. Isso. Lógico que aí passa por um ambiente que é de provocação, mas se ficar só na provocação do jogo... né? Beleza, faz parte. Vira uma das histórias que a gente percebe que é uma escolha intencional colocar essa pólvora. Sim. É uma escolha intencional. Por quê? Porque a nossa cultura é essa. Vou botar pressão na arbitragem. É aumentar a temperatura do jogo. E aí eu boto pressão na arbitragem, vai que a arbitragem erra contra você de uma maneira que às vezes é natural de acontecer. E aí? E aí você sabe qual é o efeito que tá a gente discutiu essa semana no Redação e eu acho que é até um gancho para a gente voltar e chamar as entrevistas dos treinadores, voltar a falar de Corinthians e Atlético. Tá ficando cada vez mais difícil ver um jogo do Campeonato Brasileiro sem envolvimento. Se não é o seu time jogando? Eu não estou falando, claro, da obrigação profissional. Sim. Não, claro. Tem que ver. Um torcedor neutro. Um torcedor neutro, vai ligar a televisão. Muitas vezes não é uma atração. Corinthians e Atlético. Né? Qual é o espetáculo que Corinthians e Atlético a partir dos 30 minutos, sim, mas até lá muita gente desistiu do jogo. Porque achava que só ia ver falta, só ia ver peitada, dedo na cara, provocação. Parece esse jogo de clássicos que aqui no Brasil, uma boa parte dos estados tem essa característica. Né? A gente comentou aqui durante a semana, nessa última rodada teve muito clássico estadual. Sim. Houve 3 jogos do Campeonato Brasileiro que não chegaram aos 50 minutos de bola rolando. Os 3 clássicos locais. E não só por qualidade, mas por chatice. Porque ninguém quer jogar. Isso. Né? Não é porque é um jogo que... Não,
Parece o contra-jogo, vamos dizer, né? Todo mundo amarra o jogo, e aí parece, na verdade. E aí parece que a instituição futebol, parece que ela não entende também o seu papel educacional, porque o risco de tudo isso que é feito numa sociedade onde torcedores e tudo, eles são frágeis nesse sentido, por isso que os torcedores do Flamengo foram lá na CBF, fazer tudo aquilo. Mas acontece coisas diversas de marcar, de se encontrar, para se matar. Eu não posso jogar uma faísca no Brasil fora da linha. Você tem que entender o mundo ao seu redor, Poxa com o que você está vida, lidando. Né? E o pior de tudo para mim é que esses discursos repetidos, assim, essas tentativas de criar narrativa, de pressão, elas construíram o pior cenário possível, que é uma percepção, em boa parte do público, de que existe algo que ninguém é capaz de provar, porque aparentemente não tem. O que tem é apenas um ambiente difícil de se arbitrar, o que tem são erros, o que tem é incapacidade de gerir o futebol, o jogo, o Campeonato Brasileiro até determinado nível. Mas se gerou no público a pior coisa possível para o esporte, que é uma percepção de falta de integridade. E nas últimas rodadas, a gente viu os times que estavam brigando pela liderança botar o campeonato sob suspeita. Exato. Né? Porque não tem cuidado com o produto, né? Foi o sistema do Palmeiras. Isso. Depois foi o contra tudo e contra todos. Do Palmeiras, assim, vamos botar nome. Foi o João Martins assistente. Em outra temporada. Sim. Em 2023. Em 2024, o Tiquinho Soares sai com o CT, contra tudo e contra todos. Como se houvesse uma mobilização para impedir que o Botafogo fosse campeão. Em paralelo, acho que a questão do Textor em relação à arbitragem. Também, né? também. É que assim, estou marcando as expressões, né, que ficaram, mas o Textor disse que, né, que havia um grande esquema de manipulação que nunca provou. Né? Não. Depois. Só que o BAP entrou nessa linha perigosa que questionou o John Textor lá atrás. E aí agora é Boto. Agora questionando o exame antidoping, como se o exame antidoping e após o jogo Palmeiras e São Paulo, que houve erros terríveis, mas o Flamengo, que estava jogando em Salvador, o Boto se pronuncia sobre o jogo, falando também em termos... Tá manchado o campeonato. Em termos que não são os ideais, enfim. Faz a gente suspeitar sobre o que... Né? E eu como estrangeiro, ainda teve eu como estrangeiro. Sem apresentar um... Perigoso. Algo que possa reforçar, tem que ter cuidado. Algo que possa justificar essa suspeita. É só uma suspeita lançada aí. Minha preocupação é que amanhã a gente tem um estádio muito tenso, tanto dentro quanto fora, enfim. Tomara que a gente tenha um jogo em que o futebol seja protagonista. O presidente do Palmeiras dizendo que não tem clima para o jogo também não ajudou. Não ajuda. Também não ajuda. Porque também não é uma declaração assim espontânea, é uma declaração pensada. Assim como a nota do Flamengo sobre o antidoping também foi pensada. Tudo isso faz parte da estratégia de comunicação dos dois clubes, no sentido de não distensionar, pelo contrário, de tensionar o clima. Essa briga pelo protagonismo máximo do futebol e aonde... Engaja, né, Alex? Engaja. A rede social vem, né? É porque você defende o seu clube, né, dessa maneira. Os influenciadores que vestem a camisa, alguns... porque compram mesmo a ideia ou porque entendem que é o que aquela audiência queria escutar, enfim. Outros porque acham que vai dar engajamento. Outros porque acham que vai dar engajamento, enfim. E não estamos falando só de influenciadores que não são jornalistas, tem companheiros. Não, claro. Também, não. Né? Muitos estão seguindo muito essa... às vezes não é influenciadores que vêm através de rede social, tem influenciadores na sua comunidade, no seu círculo de pessoas. Agora, reforço que a minha esperança está nos jogadores quererem jogar. Muito jogador bom. Porque assim, você tem que pensar nesse jogo como o confronto entre Flaco Roque e Pedro e Arrascaeta. Né? Porque assim, Flaco e Roque, né, tanto que virou apelido, né, como se fosse uma pessoa só, a contribuição deles nas últimas 10 rodadas é de 22 gols. Né, são mais de 2 gols por rodada. Não são 20 rodadas, são 10 jogos do Palmeiras, perdão. Nos últimos 10 jogos, eles contribuem com 22 gols. Só eles têm uma média de mais de 2 gols por partida. Do outro lado, você vê Pedro e Arrascaeta, que mesmo que a gente não veja como uma dupla, né? É interessante isso. Os dois talvez não tenham mostrado sempre esse encaixe, algumas vezes um jogou e o outro não. Até porque nesse retorno da lesão do Pedro, ele tem alternado muito mais fora do que dentro, né? Para poder julgar como dupla, né? Mesmo assim, já contribuiu com 11 gols e o Arrascaeta 14 no campeonato. Muito. São 25 gols feitos por esses dois jogadores. Pode falar que tem um belo duelo aí, né? Tem coisas muito mais interessantes. Jorginho de um lado e Andrés Pereira do outro, como os caras que vieram da Inglaterra para acertar o meio-campo desses times, né? Dar uma contribuição impressionante ali
Mas eu acho que para dentro... Tem o Abel Ferreira contra o Felipe Luiz, olha, né? Duelo de um cara, né, já consagrado no trabalho que faz com outro. E acho que o Abel ele é mais infusivo do que o Felipe Luiz, por característica, por concepção de pessoa, né? Então eu acho que tem os jogadores a princípio que vão em campo, eu acho que tem tudo, não para ajudar 100%, porque Brasil é Brasil, mas essa questão de fair play, pro tamanho que eles sabem que eles têm, eu acho que eles têm muito sim para fazer. Lógico, um jogo disputado, isso aí ninguém tá querendo, né, que por favor aqui, não é nem isso, né? E para muita gente que vai estar em campo amanhã, a melhor coisa que pode acontecer é jogar bola. Jogar bola. Dos dois lados. E aí esse estudo da comissão de arbitragem com essa comissão que vai apitar, realmente um estudo de falar, e aí, que caminho que nós vamos tomar? De que maneira que nós vamos agir? Porque isso aí acontece todo jogo, né? E tomara que eles estejam lúcidos para que mesmo que os atletas não ajudem tanto, eles consigam colocar uma norma, alguma coisa. Claro, que já apitou Copa do Mundo, né? Tomara que leve essa experiência para dentro do campo. Hora do intervalo, voltamos já com o Troca de Passe. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair uma notícia nova do Mengão, você vai estar informado em primeira mão, beleza? Rubro-negros e rubro-negros, chegou a final do Campeonato Brasileiro antecipada aí entre Flamengo e Palmeiras. Jogaço aí que vai acontecer às 4h30 da tarde hoje. Flamengo aí precisa de tudo e mais um pouco para ganhar do Palmeiras, que não é um time fácil de jogar contra, mas tem esse tabu aí de 11 anos que mantém a invencibilidade aí no Maracanã, e o Palmeiras não ganha por lá por esse tempo todo. E sem mais enrolação, já vou trazer aqui a prévia da escalação do jogo de hoje. No gol, sem novidade, Rossi. Lateral direita, Emerson Royal. Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Lateral esquerda, Alexandro. No meio campo é Jorginho, Pulgar, que já está de volta após lesão. Arrascaeta. Na ponta direita, Luiz Araújo. Na esquerda, Samuel Lino. E fechando a escalação, Pedro. Deixa aí nos comentários, torcedor, a sua expectativa para o jogo de hoje. O placar que você acha que vai ser, quem vai fazer os gols, que é muito importante. Eu também quero saber a sua opinião. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.